Então, gente, boa tarde. O prazer é todo meu desse convite, né? Estou muito honrada de estar aqui hoje. O Luiz me convidou inicialmente para falar sobre a dissertação, depois eu contei que eu estava trabalhando com o Nexo, ele fez esse convite indecente de me convidar para duas palestras ao mesmo tempo. Espero que vocês não se cansem de mim nessa tarde. Então, eu fiz meu trabalho de mestrado sobre os inspetores ferroviários, que atuam na... Eu não posso sair do lugar, né? Como é que eu vou... Esse tantinho você pode. E que atuam na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu chamei... Pode passar. Eu chamei a minha pesquisa de uma... Eu fiz uma metáfora de chamá-la de uma viagem de trem, que foi o que eu mais fiz, né? Na pesquisa de campo, a gente mergulha, então o que eu mais fiz durante o mestrado foi, de fato, viajar de trem. Então, eu chamei a minha pesquisa de uma pesquisa trem. E aí eu fiz essa metáfora de que eu conduzi uma locomotiva e sobre os trilhos da teoria fui compondo os vagões de carga que compõem reflexões, descobertas, saberes e trabalho. Então eu chamei os capítulos da dissertação de vagões de trem. Então o primeiro vagão, pode passar o livro, se refere de fato à construção do percurso investigativo, né? Se refere à metodologia que foi construída. Então, essa minha inserção na ferrovia, ela vem do projeto Conexões de Saberes, que conta com a presença do Luiz e da Rosângela, que a gente tem um estudo, da Thaís também, professora da UFOL que está aqui, e a gente faz uma perspectiva ergológica, faz um dispositivo tripolar lá com os trabalhadores da mineração, e aí eu era bolsista de mestrado desse projeto, então tive a inserção na empresa através desse projeto de extensão que está lá vinculado à FAI, à engenharia de produção e à psicologia na UFMG. E aí eu construí a pesquisa através de um método não a priorístico, eu construí mesmo essa metodologia. Falar dessa construção da metodologia, eu ficaria aqui a tarde inteira também, porque realmente cada dia foi uma construção. Então eu vou falar de uma forma resumida, mas realmente foi a ideia de uma cartografia para além dos mapas, como faço isso lá, o professor da geografia da UFMG. E aí, quando eu falo da metodologia, eu falo de um roteiro que só é visível mesmo olhando para trás, não de alguma coisa que foi pré-concebida ou planejada de antemão. E a escolha do referencial teórico principal foi a psicossociologia e a ergologia, e na busca mesmo de uma compreensão qualitativa daquele campo. Então, eu faço uma discussão, meu capítulo de metodologia é bem grande, até assim, um pouco maior do que o normal, do que compõe as dissertações de mestrado, porque eu falo disso, assim, muito baseado em Feyerabend, sobre como que a ciência evolui com a quebra das metodologias tradicionais, que a gente só avança mesmo no pensamento se a gente simplesmente não reproduz, né, os questionários ou os livros de metodologia. E pensando a própria pesquisa como atividade de trabalho. Então, se a gente está escolhendo a ergologia ou qualquer outro campo, até a própria ergonomia ou qualquer outro campo das clínicas do trabalho, e a gente fala sobre a importância da renormalização, da transgressão para poder criar e para poder agir, né? Que a atividade real está ali mesmo, na reinvenção do prescrito, como não falar isso para a própria pesquisa? Se a pesquisa é a atividade de trabalho do pesquisador, e se criatividade diz exatamente de criar a atividade, né? Então, essa que foi a proposta, assim, um tanto quanto arriscada, pode dar um tanto de coisa, pode não dar nada, mas, né, a minha orientadora também bravamente concordou comigo e a gente enfrentou entrar nesse campo e ir lá saber o que ia dar na ferrovia. Então, a gente chegou lá, claro, a gente teve uma encomenda, é comum também chegar o pesquisador no campo e receber uma encomenda, a psicossociologia trabalha muito isso, e foi importante essa construção de uma demanda, transformar uma encomenda, que é alguma coisa que vem geralmente de um gestor, uma coisa pronta que ele está esperando, e construir uma demanda é construir com os que trabalham de fato o que eles acham importante de ser investigado, de ser alterado naquele cotidiano laboral. Então, quando a gente chegou,
Volto só um pouquinho ali. Quando a gente chegou, existia uma encomenda de fazer uma espécie de uma consultoria sobre os maquinistas, em especial. E aí, quando eu entrei no campo, os inspetores que nos receberam, e eles falaram, olha, mas a gente também precisa de um olhar, nosso trabalho também está adoecido, os inspetores estão aqui fiscalizando os maquinistas, estão um problema na base. E aí aquela minha anteninha, né, foi ligada e eu falei, tem aqui um campo interessante para esses trabalhadores. Então eu fui acolhida pelos inspetores e aí a gente construiu, então, eu construí essa demanda junto com eles me demandaram estudos e eu também demandei um campo de pesquisa com eles e a gente construiu isso juntos. Então, assim, os primeiros meses de pesquisa foi, de fato, um estudo exploratório, em que eu tive que me adaptar à linguagem daqueles trabalhadores, que é uma coisa que o Schwartz fala muito também, que a linguagem, ela atravessa a atividade de trabalho, né? Então, a gente economiza o corpo no trabalho através da linguagem também. Então, a gente usa jargões, né? Usa códigos. No caso da ferrovia, eles usam muitas siglas. E no início eu não conseguia nem escutar a diferença de uma sigla para outra, que é uma letra, às vezes, de uma sigla. E siglas que remetem a coisas completamente diferentes. Então, uma expressão que era comum, eles falavam assim, o trem está vindo de BH. Eu achava aquilo estranho, porque a gente estava em BH. O que quer dizer isso? Significava vindo da estação central de BH. Mas isso nem era questão, não era o local, eles estavam dizendo sobre o tempo. O trem estava vindo de BH significava ali, mais ou menos meia hora, o trem estava lá. Então, até eu saber que aquela expressão de local, na verdade, significava o tempo, e o que era BH, né? Então a gente tem que mesmo passar um tempo com aqueles trabalhadores para conseguir começar a entender o que eles estão falando, para começar a chegar perto da atividade real. E aí também você tem que saber o que são os tempos, que você chega lá terça-feira, à tarde, não está acontecendo nada. Quarta-feira, 6 horas da manhã, sexta-feira, 5 da tarde, é que acontece a confusão no trabalho. E ninguém nos diz, vem no dia tal. Em geral, os trabalhadores falam, vem no dia que está mais tranquilo. Depois falam, não, eu quero ver o trem pegar fogo. Nesse caso, né, realmente, algumas vezes pega mesmo. E aí eu descobri que tinha reuniões semanais de segunda-feira, e foi ali nas reuniões de segunda-feira de manhã que eu fui construindo a minha pesquisa, porque cada segunda-feira eu negociava uma observação com o trabalhador, a equipe estava ali reunida. Então são coisas muito singulares de cada pesquisa, que só o pesquisador estando lá, muitas vezes errando, indo no dia no lugar errado, que você vai descobrindo quais que são os momentos preciosos, importantes de estar lá, né? E aí também você vai adaptar o seu corpo, né? Como qualquer atividade de trabalho, também tem o corpo si, né? Nesse caso aqui eu adapto como expressão que corpo pesquisadora, aquele tanto de EPI, caneleira anticobra, capacete, óculos, eu não enxergava nada, não escutava nada. Você demora um tempo para você dar conta de ignorar os seus EPIs e conseguir enxergar o trabalho. Era buzina de trem, abafador. Imagina se eu ia dar conta de ver uma renormalização, eu não conseguia organizar meu próprio corpo. Então tem essa fase necessária também de mergulhar no campo para dar conta de tornar os EPIs invisíveis, por exemplo. E também tem a questão dos vínculos iniciais. Ninguém chega te abrindo, então meu trabalho é isso, minha dificuldade é essa, né? É um momento assim, é importante construir bases sólidas para poder ter acesso ao trabalho, que é algo precioso de todos nós. E aí eu fiz também uma co-construção, né, como eu dizia, sobre a demanda das pesquisas, porque eu fui mesmo em cada inspetor perguntar, e aí, o que vocês acham que é importante de investigar aqui? E eles me disseram que era importante entender por que tinha aquele excesso de punição dos maquinistas, e aí eles têm uma ferramenta de gestão, e aí eu entendi que a pergunta tinha a ver quais são os impactos psicossociais de um sistema punitivo da gestão do trabalho, porque é isso que eles estavam inquietando. Né? Tem essa também tradução do pesquisador, né? Não tem eles me fazem uma construção, mas eu não estou aqui dizendo que eu fui neutra. Então eu fiz uma pesquisa lá, porque os trabalhadores me indicaram. Não, eu, como minha atividade de trabalho, de pesquisa, tenho muita influência no que foi construído. Não tive uma pretensão de neutralidade, isso para mim é impossível, né? Desde as minhas escolhas teóricas, mesmo se eu tivesse feito uma pesquisa quantitativa, neutralidade no trabalho, se eu fosse outra pesquisadora, outra pesquisa teria surgido. A gente fala disso o tempo todo no trabalho, como não falar disso na pesquisa? E aí, bem, outra fase foram as observações. Isso é uma frase de um pesquisador que falava,
se você não tivesse ali comigo para ver o real da coisa, você não tinha entendido isso aqui. De fato, se a gente não está lá para ver, se a gente sempre espera para fazer as perguntas no gabinete, limpinho com o ar-condicionado, né, a gente não sabe da missa metade, é preciso ir, é preciso estar lá, né? Os ergonomistas já nos dizem isso há bastante tempo. Fiz entrevistas, né? As entrevistas não tiveram padrão, tem isso também. Assim, cada trabalhador exigia uma conversa diferente, são pessoas diferentes. Alguns eu tinha que voltar em algumas questões, outros não. Alguns eram, como dizia meu avô, alguns são de caso longo, outros são de caso curto, né? Algumas pessoas gostam de conversar, outras gostam de falar de forma mais breve. E assim foi. Fiz entrevistas com 11 maquinistas e 6 inspetores. No fim, deram muitas horas, mais de 20 horas de transcrição. Assim, cada um a seu tempo. Fiz evolutivas ao longo do processo todo, acerca das transcrições, acerca das elaborações. Fiz devolutivas muito consideráveis no final, com os trabalhadores, depois, inclusive, para os gestores, se der tempo a gente fala disso também. Discuto na metodologia também a implicação, a importância desse processo subjetivo, né, que eu estou aqui dizendo sobre essa não pretensão de neutralidade, de se engajar mesmo com aqueles sujeitos. Né? Não é possível investigar sem se sentir mesmo engajado naquele campo, naquela questão. E de construir uma relação mútua com as pessoas com quem você quer conversar e quer entender. A análise dos dados também foi através de uma leitura teórica para estabelecer diálogos com as vivências do campo, que não fazia sentido, depois de falar de tudo isso, de uma construção de um método não priorístico, da não neutralidade, eu chegar no final com uma categoria de análise do discurso, análise de conteúdo. Eu ia, de novo, voltar na discussão que eu estou tentando ampliar sobre, né, quebrar alguns paradigmas das metodologias tradicionais. E, enfim, vou voltar na questão da impossibilidade da neutralidade quando eu contar um dos casos da pesquisa que está num artigo que eu acho que os professores compartilharam com alguns de vocês. E a escrita também é a grande prova da não neutralidade, né? Podíamos viver a mesma coisa e ninguém vai escrever da mesma forma. Né? A escrita também faz parte da pesquisa, é ela que nos faz construir as reflexões teóricas. Enfim, o segundo vagão é sobre a atividade de trabalho dos inspetores, o controle dos maquinistas e a gestão da circulação dos trens. Em vez de fazer um capítulo específico sobre o que é, escrevendo o que era psicossociologia, rigologia, e depois de escrevendo o que era o trabalho deles, eu fiz esse capítulo que virou um artigo, que é sobre o trabalho deles e a rigologia de forma cruzada, costurada. Então, a partir de uma história que eu vivi na ferrovia, eu contei o que eu vi ali de teoria e como que essa teoria me ajudava a enxergar aquele trabalho. Então, foi uma coisa amarrada, né? Em vez de fazer vagões estanques, eu misturei um pouco as cargas aí. Então, eu falo um pouco do valor local dos conceitos gerais, que é uma coisa que o Schwartz nos propõe também. O trabalho ele nos remete sempre a uma história singular, ele nunca é repetição, então logo ele sempre diz de um momento historicamente situado, né? E é isso que eu faço, essa reflexão que eu pretendo fazer quando eu conto uma história específica de trabalho para pensar quais reflexões teóricas ela convoca. Então, eu conto nesse capítulo sobre a dupla função dos inspetores ferroviários, porque nesse local que eu trabalhei, que eu fiz a pesquisa, que eu trabalhei com o mestrado, os inspetores eles têm uma dupla função, que é tanto de encontrar soluções para os diversos problemas que se apresentam no ir e vir dos trens, que tem sempre vários problemas, porque cruzam as linhas, porque cruzam as empresas, porque tem prioridades de cargas diferentes, como também aplicar a ferramenta de gestão, que é justamente fiscalizar os maquinistas, que é a questão que os incomoda, inclusive. Então, aí, numa sexta-feira à tarde, eu peguei um trem com um inspetor para acompanhá-lo na fiscalização de um maquinista. E na volta, a gente estava pegando só uma caroninha para voltar, beleza, sexta-feira, 5 horas da tarde, subindo na máquina traseira de um trem, quando deu um problema inesperado. A gente teve que parar o trem e eu pensei, nossa, sexta-feira, 5 horas da tarde, estou no meio, você fica no meio do mato, num trem, falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, quem me salva? Né? A gente usa caneleira de cobra lá no Arthur. E aí eu pensei, depois eu descobri, né,
eu estava tendo a melhor oportunidade que eu tinha de entender aquele trabalho, de fazer a minha pesquisa valer a pena. E aí, o que aconteceu? A gente estava subindo lá na serra, uma serra que fica entre Belo Horizonte e Sabará, quando o trem, que já estava subindo em velocidade baixa, encontrou um semáforo vermelho, que que foi um problema, assim. Não podia ter um semáforo vermelho no meio do trilho, porque o trem tinha licença para subir de Sabará a Belo Horizonte. Então, um semáforo vermelho era uma questão complicada, assim. Frear o trem ali já era difícil. E aí, bem, a gente estava subindo, quando o inspetor disse, a gente estava na máquina da cauda, quando o inspetor falou lá para o maquinista da cabeça do trem, a máquina da cauda, você sabe o que é? Quando o trem está muito pesado, a escada aí tinha 5.400 toneladas. Liga uma máquina na traseira para ajudar a empurrar. Então, a gente estava nessa máquina que chamava também de helper. E aí ele disse, o trem está baixo, a velocidade está baixa, acelera aí, porque essa serra é tão perigosa que tem uma velocidade mínima permitida, 18 km por hora. Porque o trem, quanto mais baixo, maior o risco de tombamento. Então ele diz, aumenta aí, acelera. Ele disse, o maquinista, não posso, o semáforo está vermelho, então para esse trem agora. E a gente tinha um problema grave. Como a serra é perigosa, não pode arrancar. Arrancado é também um risco de tombamento muito grave. Então a gente estava numa situação complicada. E aí eles precisavam entender o que fazer, o que tinha acontecido, por que aquele semáforo estava aceso. E aí, nessa hora, nesse tipo de problema, é o inspetor que entra em ação. O inspetor é um cara, nesse caso, que é um maquinista, que foi maquinista por mais de 20 anos, tem, 10 anos de inspetor, uma década de vida na ferrovia. Então, é ele que ali acumula experiências, e é seu saber, a sua experiência que é convocado quando aquilo lhe dá um nó e precisa ser resolvido. Então, a gente estava numa situação conflituosa, a carga precisa ser levada, o trilho está ali parado, né? Tem um trem de passageiro que precisa passar, que está vindo de Vitória, Minas, que é prioridade, o passageiro não fica parado no meio do mato, se isso aí não resolver, a gente vai ter que recuar o trem para algum lugar e esperar esse trem passar. Então, tem uma série de conflitos que o inspetor precisa resolver. Para resolver, claro que ele precisa transgredir alguma prescrição. Se seguir a prescrição, aquele trem não vai sair do lugar. Então, ele vai, faz alguns telefonemas, fica um tanto quanto nervoso e resolve o que ele vai fazer. Ele fala, eu vou usar a terceira máquina, vou ligar a terceira máquina, porque além dessa da traseira, da cabeceira, tem uma terceira máquina que fica ali ligada no meio da composição dos vagões. Mas utilizar a terceira máquina é proibido, porque a força extra da tração no trilho, ela causa um problema no trilho, ela pode desgastar o trilho, então isso é proibido pela engenharia. Mas ele sabe que tem jeito de usar. Se usar um pouquinho, ele fala, eu vou dar só um totozinho. Tem essas manhas do trabalho, essas experiências de 3 décadas de vida. Nós estamos falando de um trem de 5.400 toneladas, mas há recursos, né? Há formas de agir para além do que foi prescrito. E, enfim, peraí, volta um pouquinho. Isso. Então, o que ele faz? Ele combina, tem um centro de controle de operação que fica lá no centro de Belo Horizonte, ele liga, combina ali um bloqueio naquele trecho, porque senão a gente tem que ficar pedindo licença. Ai, obrigada. Ele combina ali um bloqueio, faz um pequeno recuo, porque o trem já estava subindo em velocidade baixa. Eu lembro que eu contei para vocês, se ele arrancasse daquele lugar, no meio da serra, era perigoso o trem não subir, porque o trem, quando ele vem lá de Sabará, ele tinha tempo e distância para ganhar velocidade, e assim mesmo ele estava baixo. Se ele arrancasse ali no meio, o risco do trem subir era grande. Então, o que ele faz? Ele opta por um pequeno recuo, tem uma reta lá embaixo, no meio dessa serra, e ele opta por fazer esse recuo e ligar a terceira máquina. E aí a gente desce do trem, ele pede para o maquinista recuar, o maquinista da cabeça recuar um pouquinho, a gente anda um pouquinho na beira da linha, coisa pouca, assim. Já está assim, já são 6 da tarde, não tem luz, é só mato em volta de trilho, né? Não tem luz, não tem passeio, a gente vai se ancorando assim nas pedras e subimos Aí eles recuam um pouquinho e a gente sobe na terceira máquina, porque é ele quem vai guiar a terceira máquina, é ele quem vai arriscar, né, essa
transgressão. Ele não pode simplesmente, como maquinista, falar transgride é essa grande regra, é ele que assume. Né? Esse é o uso de si, né? Essa hierarquia que atravessa o uso de si. Eu me arrisco a tomar essa solução, eu sou o responsável por essa situação. E por que eu falo desse recuo? Que tem a ver com a minha presença, né? Como eu dizia, o processo da neutralidade. Ele não faz um recuo ali sem pensar que eu estou ali, que vou com ele. Tem ainda essa menina pesquisadora no meu pé, nessa situação toda, eu ainda tenho que dar conta de uma pesquisadora que está aqui do meu lado. Não adianta a gente achar que a gente vai passar muito tempo num campo de estudo que a gente vai ficar invisível. A gente está lá, os trabalhadores sabem que a gente está lá, eles têm que gerir a nossa presença também. Tem uma carga de trabalho extra, um pesquisador ali, né? Ainda mais uma mulher, no meio tipicamente feminino, né? No meio do mato, né? Então tem essas questões. E aí ele faz esse recuo, a gente sobe na terceira máquina, ele vai me falando que ele está estressado, porque se aquilo der errado a responsabilidade vai ser dele, mas ele liga, fala que vai sentir no trem, eu falei, mas como você sabe que vai dar certo? Ele, eu vou sentir no trem. Aí ele fala com o maquinista da cabeça do trem, pode seguir normal, só vou dar uma aceleradinha daqui. E aí a gente continua subindo, tudo corre bem, chegamos lá na hora dele encerrar o turno, em Belo Horizonte de volta, e tudo bem. Na segunda-feira a gente volta, de manhã, eu volto para aquela reunião que eu disse para vocês que é onde eu construí minha pesquisa semanalmente, e aí tem os trabalhadores reunidos, quando ele me vê, ele fala, ó, essa menina estava aí comigo sexta-feira, aconteceu isso, isso e isso, aí um trabalhador fala, ah, você fez isso, você fez o recuo, eu não teria recuado. Ah, você ligou a terceira máquina, eu não teria ligado. E aí eles fazem ali espontaneamente uma confrontação, né, do trabalho que a gente faz, algumas vezes a gente constrói de forma artificial na ergonomia e na clínica da atividade, e ali acontece, né? A minha presença como pesquisadora, a gente tem que considerar isso também na neutralidade. A nossa presença, além de gerar uma carga de trabalho, ela também gera uma reflexão diferente sobre o trabalho. Tem ali alguém que nos observa e nos convoca a pensar. O Yves Clos fala disso naquele livro, Trabalho e Poder de Agir, que a gente, quando tem alguém nos observando, a gente observa a gente mesmo, né? Então, tinha uma menina que, ó, essa pesquisadora estava aqui sexta-feira, vocês não acreditam o que aconteceu. Inclusive, eu pedi para eles recuarem o trem, um pouco o trem, para poder poupar as pernas dela, porque senão eu ia ter que andar até lá embaixo na reta. Eu falei, não, você fez isso? Eu não tinha ideia. Né? Ele fez uma manobra extra no trem porque eu estava lá. E eu só descobri isso porque ele foi comentar isso com os colegas. Então, tem também ali, por isso que eu falo que ele teve que gerir a minha presença. E aí, bem, depois dessa história, eu levo, então, isso para... Eu volto... depois também, nessa mesma semana, eu sento com ele e vou querer entender porque no calor da atividade, o máximo que a gente consegue fazer é uma reflexão muito quente, né? Tipo, por que isso, por que aquilo? Mas os motivos que estão nessas escolhas são muitos. O que atravessa, né, uma atividade, uma resolução de um conflito como esse, são vários fatores. Então, é preciso sentar ali com aquele trabalhador em outro momento e ir ponto por ponto para entender quais são os fatores que atravessam essas escolhas, em que elas estão ancoradas, em que elas se pautam. E aí, essas são essas questões que eu levo para a análise dessa história. Então, a primeira análise é que a atividade sempre transborda as palavras do texto, claro. Ela é lugar de troca entre os sujeitos, seu horizonte histórico-social, e exige escolhas, que foi o que aconteceu com esse trabalhador. Então, eu até tento aqui falar, mas vocês não têm ideia do que é aquilo, do que eu senti, do que era aquela paisagem. Eu tive medo daquele trem virar. Eu estava cansada. Eu tive medo dele ser punido por fazer aquilo. Imagina ele fala, estou estressada. Eu falo disso do corpo. O estresse vai no próprio corpo, vai no corpo da pesquisadora, no corpo do trabalhador, né? Então, isso transborda o cheiro, ele vai sentindo o cheiro, ele fala, eu sei que aquilo está dando certo, porque se estivesse queimando ali, o trilho ia dar um cheiro diferente, o tremor da cadeira ia ser diferente. Então, não tem palavra para descrever todas as questões que estão ali envolvidas naquele lugar do trabalho, né? Naquele encontro de encontros, como diz o Yves Schwartz. Então, volta para mim ali. Então, a primeira coisa que eu falo é que o trabalho, que a gente analisa, é que o trabalho tem uma trama e mordidura, claro, né? Como já falava o Danilo, que fala disso. Ele fala. Então, o que acontece? Aquela situação ali era uma situação singular, que precisa de um trabalhador para gerir. Tem as linhas que
que se cruzam, a linha que a gente estava era singela, ou seja, o mesmo trem que sobe e desce na mesma linha, tem o trem de passageiros, são vários os fatores que ele tem que considerar, que formam a trama onde ele vai fazer a urdidura, costurar a sua atividade de trabalho naquele trilho, né?